Vocês já ouviram falar de uma cidadezinha em Minas Gerais, que antes de existir, era chamada de Área Proibida? Pois é, preparem-se. Porque a história de Guarará, na zona da Mata Mineira, é muito mais misteriosa do que parece. Bem antes das fazendas de café e das ruas tranquilas, essa região tinha outro nome: os Sertões Proibidos. E esse nome não era à toa. No século XVIII, a coroa portuguesa baixou uma ordem clara. Ninguém podia se estabelecer nessas terras. O motivo era simples e valioso: ouro. A coroa queria impedir a todo custo o contrabando do metal precioso que saía das minas. Qualquer caminho novo, qualquer trilha aberta na mata, poderia ser uma rota de fuga para os mineradores escaparem do imposto do rei, o famoso quinto. Então, a solução foi transformar a região numa imensa barreira verde, uma floresta densa e impenetrável que separava as minas do litoral. Ninguém entrava, ninguém saía. Mas como vocês sabem, o proibido sempre atrai. E esse isolamento só serviu para aumentar os mistérios e as lendas. Antes mesmo da chegada dos colonizadores portugueses, essas matas já tinham seus donos. Eram terras de povos indígenas, como os botocudos e os puris, que viviam ali muito antes de qualquer bandeira ou mapa. Para eles, a floresta não era uma barreira, era um lar. Os poucos bandeirantes que ousavam desobedecer às ordens e se aventurar por esses sertões proibidos voltavam com histórias de arrepiar. Eles contavam sobre gritos estranhos que ecoavam pela mata fechada durante a madrugada, fogueiras que apareciam do nada e sumiam num piscar de olhos, e trilhas que simplesmente desapareciam, como se a própria floresta estivesse enganando quem tentasse atravessá-la. Muitos desses exploradores juravam de pés juntos que a região era protegida por espíritos da mata, guardiões ancestrais que não queriam intrusos. E talvez eles não estivessem totalmente errados. A floresta parecia ter uma vontade própria. Apesar da proibição e das histórias assustadoras, a necessidade falou mais alto. A região proibida se tornou o esconderijo perfeito para quem queria fugir dos impostos e da fiscalização da coroa. Garimpeiros clandestinos, tropeiros e contrabandistas começaram a abrir picadas secretas, caminhos perigosos no meio do mato, para transportar ouro sem pagar o quinto. Era uma operação arriscada, feita sob o manto da noite e o silêncio da floresta. Mas, dizem as lendas, que muitos desses aventureiros nunca chegaram ao seu destino. Relatos antigos, passados de boca em boca, falam de viajantes que viam luzes misteriosas dançando entre as árvores durante a noite, como se alguém estivesse caminhando com uma lanterna no meio do mato denso. Mas quando eles se aproximavam para ver quem era, não havia absolutamente ninguém. A luz sumia, e só restava o breu e o som dos bichos da noite. Seriam almas perdidas ou armadilhas da floresta? Ninguém sabe ao certo, mas o medo se espalhava. O tempo passou, o ciclo do ouro começou a enfraquecer, e no século XIX, a coroa finalmente liberou a ocupação daquelas terras. Com o avanço da lavoura de café, a floresta densa começou a dar lugar a grandes fazendas e engenhos. A área proibida se transformou na próspera região de Guarará. Mas se engana quem pensa que os mistérios foram embora junto com as árvores derrubadas. Os novos moradores, os donos de fazendas e seus trabalhadores começaram a contar histórias igualmente estranhas. Os causos se multiplicaram e se tornaram parte do folclore local. Falavam de vultos que eram vistos andando silenciosamente entre os pés de café durante a noite, de barulho de passos dentro dos engenhos abandonados e, o mais assustador, do som de correntes sendo arrastadas na madrugada, sem nenhuma explicação. Muitos acreditam que são os espíritos de escravizados e garimpeiros que morreram naquelas trilhas clandestinas do ouro, suas almas presas à terra onde perderam a vida. Outros dizem que a própria mata nunca aceitou a ocupação humana e que seus antigos espíritos protetores ainda vagam por ali. Hoje, Guarará é uma cidade pacata e acolhedora, como tantas outras da zona da Mata Mineira. A vida segue seu ritmo tranquilo. Mas os moradores mais antigos, aqueles que cresceram ouvindo essas histórias,
ao pé do fogão a lenha, ainda olham para as matas que restaram com um certo respeito. Eles dizem que, se você tiver coragem de andar sozinho pelas antigas trilhas da floresta, bem de madrugada, talvez você escute algo, um barulho de passos atrás de você. E quando você virar para olhar, a trilha estará completamente vazia. Talvez seja apenas o vento balançando as folhas. Ou talvez sejam os segredos da antiga área proibida, que se recusam a ser esquecidos. Se você curte lendas e as histórias misteriosas do nosso Brasil, deixe seu like no vídeo e se inscreva aqui no canal para não perder os próximos causos. Obrigado por assistir e até a próxima.